Olá pessoal, estamos aqui na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância para falar um pouco dos comportamentos parentais em relação à criança e à instituição, ok? Então começaremos demarcando um pouco as especificidades aí dessa relação, pensando num conjunto de competências que a criança deve adquirir para ser bem socializada e como é que vai se dar esse trabalho dentro do âmbito familiar e educacional. Dentro do âmbito educacional, a gente vai pensar aí no que favoreceria o desenvolvimento de um bom aluno, de uma criança voltada aí a atender as expectativas do meio social, ok? E vamos percebendo então o quanto que a criança é vista a partir de suas necessidades afetivas e de angústias de separação, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito educacional, sobretudo a partir do processo de adaptação e ressaltando aí a necessidade de observar as necessidades da criança, as qualidades do seu desenvolvimento físico, psíquico-emocional, cognitivo e o que a escola, na parceria com a família, pode oferecer para que a criança faça um processo de adaptação mais tranquilo, mais adequado e para que se desenvolva plenamente dentro desse contexto de educação, sobretudo nessa faixa etária de 0 a 3 anos, ok? Vamos observando então como é que vai se dando essa relação socialização versus maternagem. Então, por maternagem a gente vai entendendo uma série de cuidados que vão sendo dispensados, sobretudo pela figura materna à criança, desde o nascimento até por volta ali dos seus primeiros meses de vida, 3, 4, 5 meses até 1 ano de idade, dependendo da relação com a criança, munindo essa criança de linguagem, de reconhecimento do seu corpo, auxiliando a criança a fazer esse contato com o meio social, estabelecendo os limites do seu mundo interno e os limites com o mundo externo, auxiliando a criança a fazer uma leitura desse mundo externo e desse mundo interno de uma maneira mais condizente com a realidade. Dentro de uma perspectiva tradicional da creche, a gente vai percebendo a influência muitas vezes nesse processo de uma visão mais assistencialista de ensino, pois nem sempre se entende que as intervenções educacionais nessa faixa etária, elas possam contribuir para um desenvolvimento integrado da criança, para uma ampliação das suas potencialidades, mas a gente vai percebendo muito mais um olhar para a criança nessa faixa etária de 0 a 3 anos, que vai para a escola, como sendo uma criança que pode sofrer carências afetivas por não estar no contato direto com a família, com a mãe, Não se entende ainda, sobre muitos aspectos, essa oferta de um atendimento para a criança de 0 a 3 anos como sendo algo que possa contribuir para o seu desenvolvimento, mas sim como algo que vem suprimir um abandono, uma defasagem gerada pela necessidade das mães de inserirem seus filhos na creche, sobretudo para trabalhar. E quando você percebe que essas mães não trabalham e elas apostam num atendimento de qualidade para os seus filhos nesse segmento de 0 a 3 anos, quando elas acreditam que isso possa contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos, muitas vezes são incompreendidas pelos professores, são mal vistas por alguns educadores, que acreditam que esse espaço é ainda um espaço apenas para suprir o atendimento à criança, que não pode contar com o acompanhamento da mãe, sobretudo porque essa mãe necessitaria trabalhar fora e não poderia dispensar atenção integral à criança. Então ainda convivemos com esses paradoxos dentro desse contexto.
Então, as mães, mais do que os pais, elas reconhecem especificidades e diferenças interindividuais entre as crianças, mesmo muito pequenas, em suas necessidades de exploração e de movimentos. Então, a gente vai percebendo, né, algumas diferenças aí na relação da mãe com a criança, do pai com a criança e, por sua vez, também dos pais em relação à escola. A gente vai percebendo que esses pais de baixa escolaridade, sobretudo, preferem confiar os filhos a parentes ou vizinhos e estão convencidos de que as crianças pequenas são todas iguais, que elas não têm especificidades, né? Nesse sentido, os pais não reconhecem necessidades específicas das crianças, que poderiam ser contempladas, por exemplo, a partir de uma educação, de um atendimento específico voltado às crianças nessa faixa etária. Já há um aumento na imagem da creche como um serviço educacional, não como uma substituta das famílias em situação de carência, mas sim com funções complementares em relação às funções das próprias famílias, né? Então, ainda a gente já percebe uma mudança na qualidade de interpretação do serviço que é oferecido para as creches, mas ainda agrega muito de funções complementares às funções que seriam próprias daquelas ofertadas pela família. Percebemos nesse contexto que os pais são de fato uma das maiores forças que participam da vida da creche, mesmo que seu papel seja ambíguo, ou seja, de um lado espera-se que eles contribuam na administração do serviço e de outro não se deixa claro o poder de decisão que lhes é garantido, mas há um consenso em entender que os pais são uma força muito importante para a ampliação do atendimento e melhoria do atendimento no espaço das creches. Através de pesquisas com questionários e entrevistas com os pais, chegou-se à conclusão de que eles acabam construindo uma imagem própria da creche quando não há um esclarecimento adequado do papel e das funções exercidas pela instituição. Os pais reconhecem duas funções principais da creche que influenciam na escolha de inserir seus filhos: a função socializadora e, ao mesmo tempo, uma ocasião de aprendizagem para as crianças. Socializar, muitas vezes, significa obedecer, reconhecer e aceitar algumas regras, né? O que implica em frustração. A criança aprende a fazer certas coisas para não ser repreendida, aprende que não pode fazer somente aquilo que quer. Então, essa é um pouco da leitura que vai perpassando essa concepção de socializar. As características das educadoras mais apreciadas pelos pais envolvem moças dotadas de características individuais adequadas ao trabalho, que fazem envolvendo grande paciência, doçura, amor pelas crianças e atitudes maternais. Na relação educadoras e pais, o que a gente conclui é que há uma diferença entre o discurso das educadoras e o discurso dos pais. As educadoras justificam os próprios comportamentos com bases teóricas e opiniões sobre a criança e a creche. Já os pais não articulam as próprias concepções sobre a criança e sobre a creche em torno de uma teoria do desenvolvimento. Parece haver um desencontro entre uma tendência inovadora e uma resistência em aceitar a ideia de que outras pessoas diferentes da mãe possam ser úteis e importantes para a criança. Então, deixamos aí a referência para vocês tomarem contato com esses conteúdos relativos aos comportamentos parentais em relação à criança e à instituição de uma maneira mais aprofundada, a partir do texto da Francesca Emiliani e da Luísa Molinari. Nas nossas próximas aulas continuaremos discutindo conteúdos relativos à educação de 0 a 3 anos e à importância da participação dos pais nesse contexto. Um abraço, até a próxima.